O passado de Bartolomeu Kuma trouxe uma das melhores e mais emocionantes histórias mostradas em One Piece até agora. E com Bonnie prestes a ser assassinada pelo Gorosei Saturno, era mais do que esperado a chegada de Kuma em Egghead. Mas será que ele vai conseguir salvar Bonnie? E Luffy, como vai recuperar as suas energias para voltar a usar a sua forma Nika novamente? Se você quer saber tudo isso e muito mais, vem comigo que eu vou falar sobre isso agora. Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E hoje eu tô aqui para fazer aquela análise básica do capítulo 1103 de One Piece. Dessa vez eu vou fazer um pouco diferente, tentar fazer de uma forma mais despojada aqui, mais à vontade. Tô com um capítulo aqui na tela do computador e eu vou começar a ler algumas coisas do que rolou e trazer algumas ideias e curiosidades bastante interessantes para vocês. Então, chega de enrolação, deixa aí aquele likezão e se inscreve no canal para dar essa moral. Vamos tentar bater essa meta de 20 mil inscritos juntos. Dito isso, bora pro vídeo. Opa, bora lá! O título do capítulo 1103 de One Piece é Desculpe, Pai. E logo já no início ali da primeira página, podemos ver a ilha de Egghead, enquanto o narrador diz, Bonnie descobre a verdade. Vemos então que Vegapunk já se encontra junto com Bonnie e ele está em sua forma mais velha, daquele jeito idoso dele, com uma maçã em cima de sua cabeça. E ele então pergunta para Bonnie se ela acabou vendo tudo. E a partir daí Bonnie diz que viu sim, e Vegapunk acaba dizendo que ele acabou quebrando a promessa que ele fez para Kuma. Bonnie então se destransforma de sua forma adulta e volta para sua forma criança, corre e abraça o Dr. Vegapunk pedindo desculpa. Ou seja, galera, como Bonnie tocou nas memórias de Kuma, ela já sabe que o Dr. Vegapunk não tem culpa de nada. Afinal de contas, foi o próprio Bartolomeu Kuma que se permitiu se transformar em um ciborgue justamente para conseguir a cura para ela. Caramba, é emocionante demais essas cenas. Mas vamos para a página 2 agora, que também está bastante legal. Vemos então que o Dr. Vegapunk entrega um presente para Bonnie em comemoração ao seu 10º aniversário, que tinha acontecido há 2 anos atrás. E esse presente foi enviado pelo próprio Kuma. Vemos Bonnie segurando o presente e dizendo que é uma safira, um colar do sol, e que ela vai cuidar bastante dele. Um ponto legal aqui é que o Dr. Vegapunk se refere a esse colar de safira como um amuleto protetor que foi entregue por Kuma. O que me fez pensar o seguinte, será que esse colar que o Dr. Vegapunk deu para Bonnie pode conter alguma escuta que leve o áudio diretamente para Kuma, assim fazendo com que, caso ela venha correr algum perigo, Kuma se retire do local onde ele está e seja enviado diretamente para onde Bonnie está, justamente para tentar salvá-la? Por isso que seria um colar, um amuleto protetor? A cena continua e podemos ver o Dr. Vegapunk conversando com Bonnie, dizendo que jamais imaginaria que ela fosse chegar na ilha de Egghead junto com Luffy. Afinal de contas, Luffy é filho de um grande amigo de Kuma. Na página 3 podemos ver que o Dr. Vegapunk e Bonnie estão sentados no chão. E Vegapunk então acaba dizendo para ela que depois que ela entrou na sala onde continha as memórias de Kuma, muita coisa aconteceu dentro de Egghead e agora ele está sendo protegido pelos Chapéus de Palha. Em seguida ele pede desculpas para Bonnie dizendo que ele é um mero cientista controlado pelo governo. E Bonnie acaba dizendo que não é culpa dele. E a partir daí a cena volta para o presente. Então galera, mais um ciclo finalizado. Parece que esse flashback de Kuma realmente acabou e não será mais nada revelado sobre ele, pelo menos assim eu espero. E a partir de agora vamos continuar mostrando os eventos de Egghead, pelo menos a partir do momento que o Gorosei Saturno tinha segurado Bonnie. Mas parece que o editor veio de lá pra cá, né? E fez um corte na linha do tempo, porque aquela parte em que York foi derrotada e o momento em que Nico Robin e Kako derrotaram os Serafins não foi mostrado, então não sei se isso pode ser revelado lá pra frente, no futuro, se Oda tá deixando algum mistério aí por causa de Barba Negra ou da tripulação dele ali, quem sabe Catarina Devon pode ter tomado o lugar de alguém, então isso aí ainda está em branco. Mas vamos agora para a página 4. O Gorosei Saturno está segurando Bonnie com sua mão e tinha dito para os soldados da marinha atirarem nela. Ele então diz para Bonnie que Kuma está morto. Vemos Sanji desesperado perguntando por que é que ele não pode se mover.
E eu tenho uma teoria bastante legal sobre isso e está relacionado aos poderes de Saturno. Pode ser que ele tenha comido a Ushi Ushi no Mi, que seria uma Akuma no Mi do modelo touro, modelo aranha. E como as aranhas têm a capacidade de criar teias, né? Pode ser que Sanji e os outros estejam presos numa teia de aranha que seja tão fina, mas tão fina, que provavelmente eles não estão conseguindo nem ao menos enxergar. Continuando, podemos ver Luffy ainda caído no chão, em sua forma enrugada depois de ter perdido os poderes do seu despertar. Nesse momento, a sua barriga está roncando e ele está pedindo por comida. Ele quer comer carne. Atlas então diz que gostaria de ajudar, porém o seu corpo não se mexe também. Alguns guardas da marinha conseguiram capturar Sentomaru. E vemos Kizaru também caído no chão pensando em Sentomaru e Bonnie. Vemos então a marinha fazendo um anúncio. Ninguém com posição abaixo de Comodoro pode entrar na ilha. A cena muda e podemos ver os cidadãos lendo as notícias a respeito de Egghead no jornal. Algumas pessoas estão dizendo: uma barricada feita por um Yonkou só poderia significar morte. Este cerco é maior que o de Ohara. O Dr. Vegapunk vai ficar bem? Vemos então o reino de Kamabaka, onde se encontram Dragon e Ivankov e o restante dos revolucionários. Dragon então pergunta para Ivankov: se Kuma começasse a se mover por um fragmento distinto, onde você acha que ele iria, Ivan? Ivankov então responde: se eu fosse ele, certamente iria a Mary Joyce sem hesitar. E por um instante Dragon diz: Kuma é diferente no final das contas. Então galera, Ivankov acabou acertando, né? Para onde Kuma iria, afinal de contas, esse foi o primeiro ponto onde Kuma parou. Kuma tinha ido para Mary Joyce e Dragon acaba dizendo que Kuma é diferente, afinal de contas. Será que ele está se referindo a alguma coisa relacionada a Jinny, porque Kuma poderia ir para lá? Ou será que ele está se referindo que Kuma pode, na verdade, estar indo atrás de Bonnie para salvá-la? Na página 5, podemos ver os soldados da marinha mirando para atirar em Bonnie. E dessa forma ela acaba dizendo: se for para morrer, que seja. E assim ela usa um novo golpe: Distortion Future, Nika Mitai na Mirai. O que traduzindo ficaria mais ou menos: distorção do futuro, futuro como Nika. Ela faz o seu braço então esticar e ficar mais forte. Assim, ela acaba acertando um soco em Saturno, mas não antes dele pensar: Nika? Na página 6 podemos ver que o ataque de Bonnie acabou não surtindo efeito em Saturno, e ele ainda continua segurando com sua mão. Bonnie então começa a perceber que ela está ficando cada vez mais fraca. E nesse momento Gorosei Saturno diz: entendo, você é filha dele. É claro que conheceria esse nome, mas você não sabe o que é exatamente. Em seguida ele começa a pensar: ela ainda não conheceu a forma branca do chapéu de palha como Nika. É realmente lamentável. E como vocês já sabem, Bonnie ainda não viu o despertar de Luffy, então ela nem imagina que Luffy seja o próprio Nika. E essa cena vai ficar ainda mais legal por causa da parte a seguir, se liga aí. O Gorosei Saturno então olha na direção para onde Luffy está e percebe que ao lado de Luffy está cheio de comida. E Luffy está se acabando de comer. Ele então diz: ei, quem de vocês deu comida a ele? Coloquem algemas de Kairoseki nele imediatamente. Então galera, eu fiquei bastante curioso aqui para saber quem foi que levou essa comida para Luffy. Será que foi Caribou novamente? Afinal de contas, lá em um ano, quando o Luffy foi derrubado da ilha de Onigashima por Kaido, ele tinha ficado bastante enfraquecido e a partir daí Caribou levou comida para Luffy e fez com que ele se fortalecesse novamente para voltar para a batalha. Será que nesse momento, Caribou de alguma forma sorrateira conseguiu levar comida para Luffy novamente? Eu acho que tem uma possibilidade bastante legal, afinal de contas. Ele tem os poderes de uma logia de lama, então ele poderia acumular comida dentro dele e depois despejar ali de Luffy, fora que ele poderia se mover de maneira sorrateira ali, sem que ninguém percebesse que ele estava chegando por perto. Então, se isso aconteceu, vai ser bastante legal. E Caribou, mais uma vez, vai ter salvado o Luffy. E aí, a teoria de que ele vai entrar para a tripulação dos Mugiwaras vai começar a ficar cada vez mais real. Na página 7, podemos ver os marinheiros então correndo em direção a Luffy para capturá-lo, enquanto Kizaru fica pensativo. Nesse momento, podemos ver Bonnie pensando: a manipulação de idade não funciona nesse velho? Por quê? Saturno então diz: Bonnie, fui eu que te dei essa habilidade. Nós conduzimos um experimento para ver se um bebê que não comeu a fruta original pode ser dado poderes através do extrato. Foi um sucesso.
mas é uma fruta desnecessária. Essa habilidade dá a capacidade de se transformar em qualquer futuro. A habilidade de escolher o futuro fica mais limitada à medida que se conhece a realidade. E tem mais uma curiosidade bastante legal sendo adicionada aí. Quer dizer que não precisa comer uma Akuma no Mi para ter os poderes dela. Já vimos agora a cópia de Akuma no Mi e existe uma maneira de extrair o extrato da Akuma no Mi. Ou seja, será que Barba Negra usou desse artifício para tirar os poderes de Barba Branca, da Gura Gura no Mi, para assim conseguir absorver essa habilidade? Eu fiquei pensando nisso, eu acho que é um ponto legal e provavelmente pode ter sido dessa maneira que Barba Negra conseguiu os poderes da Gura Gura no Mi. Não explica como é que ele conseguiu os poderes de duas Akuma no Mi ao mesmo tempo, mas pode dar a entender de que ele não precisou ter a fruta da Gura Gura em sua mão. Quem sabe até mesmo exista uma Gura Gura no Mi que apareceu em algum outro lugar, a fruta Gura Gura no Mi, para alguém, ou quem sabe até o Evil acabar comendo, que é o filho de Barba Branca. Seria bastante legal também se visse isso acontecendo e uma batalha entre Evil e Barba Negra acontecesse. A cena continua e vemos agora Kuma voando no meio do ar em direção a Egghead, enquanto Bonnie acaba dizendo: "Eu quero acreditar em Nika. Nika existe desde o dia em que meu pai se tornou um ciborgue que obedece a vocês. Eu quero libertá-lo e tenho procurado por ele esse tempo todo. A mera evidência de que ele não está mais aqui me enfraquece." O Gorosei Saturno então diz: "Seu pai também acreditava nessa ridícula lenda da raça dos bucaneiros. Ele me disse isso. Eu quero salvar as pessoas assim como Nika." Saturno continua dizendo: "Também fui eu que fiz experimentos com drogas na sua mãe, aquela que mais tarde se tornou a oitava esposa da Terra Sagrada. Mas os efeitos colaterais não cessaram. As marcas azuis ainda apareciam. Foi um fracasso. As coisas não estavam indo muito bem. Até a filha dela herdou essa condição." Nesse momento, em um local diferente dentro da ilha de Egghead, os marinheiros enxergam alguma coisa caindo do céu, e essa coisa acaba causando uma explosão gigantesca. Vemos então Bonnie em lágrimas dizendo: "Isso tudo foi culpa sua." Vegapunk fica furioso e começa a dizer: "Foram os seus experimentos, Saturno. Você estava brincando com a família de Kuma, usando uma doença com uma escama de safira. Você ousou sacrificar a vida dele. Como se atreveu a sugerir essa negociação tão descaradamente?" Saturno então responde: "Ei, ponha-se no meu lugar. Está dizendo que eu deveria entender os sentimentos de um inseto? Isso é impossível." Outra curiosidade legal, galera, ficou relacionada agora aos experimentos que Saturno conduziu na mãe de Bonnie, Indine. Será que ela foi a esposa de Saturno? Afinal de contas, sabíamos que Dine tinha sido a esposa de um Tenryubito. Será que esse Tenryubito foi o próprio Saturno? Porque seria estranho ele pegar a esposa de um outro Tenryubito qualquer para conduzir experimentos. Quer dizer, não deixa de existir a possibilidade, mas seria um pouco estranho. Então eu acho que, de fato, Bonnie pode acabar sendo filha de Saturno. Não é certo, mas é uma possibilidade muito grande disso acontecer. Continuando na cena na página 9, podemos ver que o objeto que caiu na ilha de Egghead foi Kuma. Os marinheiros então acabam enxergando desesperados e começam a gritar: "O quê? Um pacifista?" Enquanto o outro responde: "Não, tem uma pata na palma da mão dele." Um marinheiro então faz uma notificação através de um Dendemushi para todos. Sudeste da praia de Egghead, o ex-Chichibukai Bartolomeu Kuma apareceu. Ele está avançando para o centro da ilha nesse momento. O chip de autoridade não está funcionando. Não podemos pará-lo. Na página 10 podemos ver o Gorosei Saturno dizendo que isso não é possível, que não teria como Kuma ter ido para Egghead. Nesse momento podemos ver que Bonnie ainda continua sendo agarrada pela palma da mão de Saturno e está chorando, pensando que ela está com medo. Vegapunk então fica se perguntando por que Kuma foi para a ilha, enquanto vemos os soldados atirando em Kuma tentando pará-lo a qualquer custo. Porém, Kuma continua correndo. Enquanto os soldados da marinha estão usando suas armas para alvejar Kuma com vários tiros, podemos ver os pensamentos de Bonnie aparecendo. "Ei, papai, parece que meu coração está se partindo. A essa altura, seria melhor se eu morresse assim." Nesse momento, Bonnie então começa a chorar de maneira desesperada. Nesse momento, Saturno diz: "Sua barulhenta e irritante, sua pirralha maldita!" e começa a esmagá-la no ar.
Sanji e Vegapunk ficam desesperados, gritando também, pois eles não conseguem se mover ainda. E Saturno diz para todos atirarem na cabeça de Bonnie. Porém, Kuma chega no local nesse exato momento e usa os seus poderes para atingir os soldados que estavam mirando em Bonnie com uma habilidade muito parecida com o choque urso. Saturno então joga Bonnie no chão com bastante força e tenta esmagá-la usando a sua pata. Enquanto isso, Bonnie diz: "Desculpe, papai, a vida que você se esforçou tanto para me dar." Porém, antes dela concluir a frase, Kuma aparece diante dela, assim fazendo com que o Gorosei Saturno atinja somente as suas costas e ele consegue segurar Bonnie com a palma da sua mão, a protegendo de ser atingida por Saturno. Bonnie fica chocada ao ver o seu pai, enquanto Saturno apenas diz: "É o Bartolomeu Kuma?" Kuma então gira para trás, segura a pata de aranha do Gorosei Saturno e podemos ver, na última página, Kuma indo em direção a Saturno para acertar um soco em seu rosto, e Saturno fica espantado com o que vê. Assim acabou o capítulo, galera, mostrando que nesse momento Saturno sentiu o verdadeiro terror. Porém, por outro lado, eu fiquei pensando, será que isso aí só não é mais uma trollagem de Oda? Até porque da vez que Kizaru tinha chegado no domo de Egghead, o final do capítulo deixou o Luffy com aquela cara de espantado, de assustado. Porém, quando chegou no outro capítulo, a gente viu que Luffy não estava com medo e foi enfrentar Kizaru numa boa. Então, será que isso aí é só mais uma trollagem de Oda? Ou Saturno realmente ficou espantado com o golpe que poderia levar de Kuma? Afinal de contas, Kuma não só apenas pode socá-lo, como pode usar a sua pata para tocar nele e mandar ele para bem longe, assim facilitando a vida dos Mugiwaras para escapar de Egghead. Muita coisa legal foi revelada, eu não sei o que é que vocês acharam. Me diz aí se vocês gostaram desse capítulo. Afinal de contas, será que Bonnie é filha de Saturno? Como será também que os Mugiwaras vão fugir de Egghead? Além do mais, e essa comida que apareceu diante de Luffy e não se sabe quem foi que levou? Além de que Barba Negra ou sua tripulação pode estar ali pela ilha e não foi revelado mais nada o que aconteceu com eles. Espero que todos esses mistérios sejam revelados nos próximos capítulos e eu irei trazer aqui para a gente resenhar um pouco mais. Então, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.